assunto é com Murilo Rocha. Olá, Murilo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Larissa. Bom dia, ouvinte da Band News. Antes do comentário, eu queria fazer um registro da nossa audiência super qualificada aqui da Band News, BH. Ontem eu fiz um comentário aqui falando da questão do buraco, que teve o problema da demora da prefeitura, da burocracia e também da fiscalização lá da Superintendência Regional do Trabalho, e indicou alguns problemas, e eu dei a entender que, na minha opinião, havia uma questão política ali também para atravancar, demorar mais a obra, enfim. Logo depois do programa aqui, o Superintendente Regional do Trabalho, Carlos Calazans, que eu conheço de longa data, me ligou e eu estou fazendo esse registro da ligação dele, ele me explicando lá o que de fato aconteceu, que havia assim, uma preocupação da Superintendência do Trabalho pelas condições que estavam sendo feitas as obras, e ele lembrou daquele caso que houve, né, na construção de supermercado, onde que houve a morte de operários e que a Superintendência foi muito cobrada à época por fiscalização, por ter mais fiscalização. Então ele falou que faz parte da rotina assim dos auditores essa fiscalização e que não há nenhuma questão política, né? Então tem que fazer esse registro aqui. A gente fala, mas a gente também ouve, né? Então dá aqui fazer esse registro aqui do que o Calazans falou, que foi uma questão estritamente técnica realmente ali, e assim que a prefeitura cumpriu o que havia determinado, o que havia apontado como regularidade, a obra foi liberada pela Superintendência Regional do Trabalho. Está feito o registro aqui dessa consideração aí do Carlos Calazans, que é o Superintendente Regional do Trabalho em Minas Gerais. Agora, Lucas, hoje pela manhã, folheando os jornais aí, sempre, né, em busca dos assuntos, para a gente se inteirar dos assuntos, fiquei surpreso, eu vi que a gente já trouxe nas manchetes também essa questão dos elevadores da cidade administrativa, né? A gente cobriu esse assunto o ano passado, mostrando os elevadores parados, mas para minha surpresa, lendo a matéria aí do jornal O Tempo, que mancheta esse assunto inclusive, são vários elevadores com problemas e alguns deles estão funcionando ainda. E segundo a reportagem, foi constatado através lá de um laudo um vício lá de construção. Gente, a cidade administrativa, nós estamos falando de uma obra moderna, né? Tem quantos anos? 14 anos, mais ou menos, a cidade administrativa, em 2010. A gente está falando de uma obra moderna para já apresentar um problema grave, né? Que é um problema lá, um vício de construção lá no alicerce desses elevadores, né? Na estrutura desses elevadores, colocando em risco ali toda a segurança do pessoal que trabalha no edifício Gerais, né? Além dos elevadores que estão parados, segundo o laudo, também estão comprometidos, ou teriam algum risco também, outros elevadores que estão funcionando atualmente no edifício Gerais da cidade administrativa. Eu fico impressionado com isso, uma obra de 14 anos, né? Uma obra que se gastou muito dinheiro ali, foi até alvo de investigação, na época daquela investigação sobre as construtoras, né? Foi alvo de investigação, a obra da cidade administrativa, e uma obra tão recente já apresentar um problema grave, né? Que provavelmente vai ter que fazer uma intervenção ali drástica e muito cara, onerosa, para resolver esse problema dessa estrutural aí. E longa, né? Pior ainda, né? E longa, exatamente, longa ali. Essa questão dos elevadores do edifício Gerais da cidade administrativa. Quem não conhece lá é um conjunto de 3 edifícios, todos eles muito grandes. O principal é a sede, né, do governo do executivo, onde fica o governador, e nos outros 2 edifícios ficam os servidores, o edifício Minas e o edifício Gerais. E no edifício Gerais, que é imenso, os dois são muito grandes, tanto Minas quanto Gerais, esses elevadores estão com problema, e é um problema estrutural que vai exigir uma intervenção, como disse o Lucas, que longa e cara, né? Muito cara provavelmente, e até lá parte dos servidores vão ter que fazer uso de escada. Muitos imagino que estão fazendo uso até por medo mesmo, até por uma questão de receio de ficar usando esses equipamentos que ainda estão funcionando no prédio. Agora eu não sei qual vai ser a decisão do governo diante desse laudo, se vai fechar todos os equipamentos do edifício, ou se vai manter alguns lá, vai fazer um novo laudo para ver se há segurança para manter os que estão funcionando ainda. Enfim, assim que é uma situação preocupante e impressionante também, né? Edifício recente. Nesse caso, eu acho que merecia aí um seguro aí, vai exigir que a construtora repare esse mal feito, né? Porque estrutura de elevador, gente, num edifício de 14 anos, a gente não está falando de uma construção do século passado, não.
ficou pronta em 2010 a cidade administrativa, né? Uma obra recente, já dando problema. Se eu não me engano, uma das construtoras envolvidas era a OAS, que foi até envolvida na Lava Jato também. A OAS, eu nem sei se existe ainda a construtora, né? Depois da Lava Jato, várias dessas construtoras foram desmembradas, ou foram renomeadas, se fundiram com outras, enfim. Então, mas era o caso aí da construtora ser chamada para resolver esse problema que ela deixou aí, né? Um vício de construção, né? Um vício na origem lá do projeto, na construção da cidade administrativa, comprometendo o funcionamento dos elevadores e a vida dos servidores. Lembrando que logo quando deu esse problema, teve até uma fatalidade, né? Um servidor que subiu as escadas lá, por causa do elevador estragado, acabou falecendo. Ele teve uma parada cardiorrespiratória lá, logo depois de subir as escadas, em razão dos elevadores parados, né? Logicamente é uma fatalidade, não necessariamente uma coisa está ligada à outra, mas foi um fato que chamou a atenção à época. É isso, Lucas e Larissa.